é um time que tem saúde para poder jogar hoje e jogar contra o Bahia. Se a gente tivesse definido ontem, se tivesse ganho Volta Redonda e Bangu, aí a gente provavelmente usaria uma outra estratégia. Mas achei que hoje foi a estratégia mais acertada. Boa noite, Fernando Diniz, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Parabéns pela vitória. Voltando a falar sobre esse assunto, eu queria saber se foi um planejamento de evitar o Fluminense nessas quartas de finais do Campeonato Carioca e se esse reencontro com a vitória foi mais importante do que o cuidado com a parte física dos jogadores. Pesa mais amortecer esse momento da torcida em relação à insatisfação para a satisfação? Obrigado. O cuidado com a parte física a gente tem sempre. No ano passado a gente mexeu um pouco no time, dobramos jogos, em cima de jogos, tivemos pouquíssimas lesões. E nós chegamos, a gente expôs os jogadores à lesão na quarta-feira por conta do jogo de hoje. Os jogadores vão aguentar bem. E é verdade que assim, a gente precisa vencer, por causa do ambiente fica melhor, da torcida e com respeito ao campeonato também, porque a gente terminou em segundo, a gente vai jogar em São Januário, então você pensar para frente, tem toda uma questão que envolve também até a parte física. Poder ter a vantagem de jogar aqui em São Januário dentro de casa, acho que é um fator também relevante que a gente pensou, uma das coisas importantes para a gente colocar o que a gente tinha de melhor hoje no campo. A questão de evitar o Fluminense, a questão de fazer o melhor possível. Né? Se o Volta Redonda estivesse em primeiro, a gente ia usar a mesma estratégia. Diniz, boa noite, Thiago Toste, parabéns pela vitória. Hoje teve a junção, o Vasco jogava bem, mas não vinha com os resultados. Hoje veio a vitória. Hoje chegou ao nível que você quer para a equipe? Eu acho que o mais importante foi a vitória. O que eu queria era vencer contra a Chapecoense. Foi uma das melhores partidas que eu fiz aqui no Vasco, com certeza, e a gente não conseguiu vencer. Hoje o campo não oferecia condições razoáveis para poder fazer um jogo parecido que a gente fez na quinta-feira, e a equipe soube se adaptar rápido ao campo e fazer o jogo que era necessário para vencer, e foi bastante contundente, feliz nas finalizações. A gente teve um número de chances muito inferior que a gente teve na quinta-feira e conseguiu fazer 2 gols. Gente, tudo bem? Bruno Murito, do GE. Queria te perguntar sobre 2 jogadores específicos. O primeiro, o Felipe Coutinho, que, pelo menos foi uma sensação minha, desde o jogo contra a Chapecoense, eu senti ele jogando muito mais próximo do gol, assim, e acho que refletiu nos dois empenhos dele, tanto na última rodada contra a Chape e hoje também. Queria te perguntar se isso foi uma instrução sua mesmo, de pedir para ele estar mais participando mais no ataque mesmo, não voltar tanto assim. E também sobre o Brenner, né, que foi hoje um personagem da partida depois do que aconteceu contra a Chapecoense na quinta. Quanto que é importante, assim, deu para ver que ele comemorou muito, né, o gol, assim, comemorou com a torcida inteira quase. Então, se você conversou com ele ao longo da semana, depois da estreia dele, enfim. Do Coutinho, ele joga aonde é melhor para o time em determinados momentos. Né? Contra a Chapecoense, a gente conseguiu empurrar bastante a Chapecoense para trás, então favoreceu para ele ficar mais perto do gol. E sempre que puder, eu quero ele perto do gol. Em algumas situações, quando o jogo está muito travado, ele acaba descendo um pouco para ajudar na liberação do jogo. Em relação ao Brenner, o fato, contra a Chapecoense, tem um aspecto para a gente olhar pelo lado negativo, que é o número de chances perdidas por ele. E o lado positivo é de jogador artilheiro como o Brenner, ele sempre está em situações de fazer gol. Então, esse lado positivo ele é muito importante. Mas foi o que eu falei para ele, as chances que ele perdeu, nem ele sabe explicar. Foram gols muito fáceis que ele costuma fazer, como o de hoje, por exemplo. Podia ter perdido o de hoje, mas não é normal. Então, e ele estava tranquilo, eu também estava tranquilo em relação a ele. Eu falei para vocês aqui, depois do jogo contra a Chapecoense, que ele é um jogador muito afeito ao gol. Eu costumo falar, desde a época que tem o carisma do gol. Ele é um cara que faz gol desde as categorias de base, sempre foi artilheiro. E eu acredito muito que ele vai dar muita alegria para a torcida vascaína.
Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela vitória, pelo resultado. Eu queria te perguntar sobre o mental dos jogadores, não em relação ao jogo de hoje, mas ao momento de janela de transferências e disputa por posição. Você tem, por exemplo, na lateral o Puma, que vem fazendo bons jogos, mas o Paulo Henrique, que pode estar perdendo espaço, mas voltou hoje, vai disputar por ali. O Cuesta, que foi poupado, teve o Saldívia que entrou e fez um bom jogo. Jogadores que já chegaram como titular, o Brenner, que conseguiu fazer o gol, mas tem a sombra do Spinelli, que está chegando também para disputar. O Inestrosa, que ainda não conseguiu, né, desempenhar tão bem, mas tem muita expectativa por se tratar de um grande jogador. O Rojas, que não teve a sequência como a torcida espera, mas disputa com o Coutinho, que é um dos principais atletas. Enfim, queria que você falasse. E outros jogadores que estão para chegar também, né? O Cuiabano tem uma pressão sobre o Piton, que vem sofrendo muito, fez um bom jogo hoje também, mas tem a sombra do Cuiabano que pode assumir. Enfim, todas essas disputas, queria que você falasse como que você tem lidado com os jogadores que já estão, os jogadores que estão chegando para... Claro que a disputa por posição é sempre muito sadia, mas como que o jogador, como você está sentindo o elenco do Vasco se adaptando a esse momento em que basicamente as vagas estão em aberta em franca disputa, né? Obrigado. Eu acredito que é o jeito que o Vasco tem que ser. A gente conseguiu, mais uma vez, ser criativo na janela. Acho que a gente muito similar ao que a gente fez na janela do meio do ano passado. A gente conseguiu fazer boas contratações, de acordo com o orçamento que o Vasco tem. E essa disputa que você falou é extremamente saudável e salutar. Eu acho que não é questão de fazer sombra ou não. O time vai precisar de jogadores qualificados para a gente poder, no momento que tiver que fazer uma troca, ou porque você quer pausar um pouco um jogador para recuperar, ou pela necessidade, a gente ter jogadores à altura do mesmo nível daqueles que estão jogando. Eu acho que é super proveitoso para o Vasco o que está acontecendo agora de ter um elenco mais equilibrado. Não, de jeito nenhum. Eu acho que no fundo pressionado tem que se sentir sempre. Você ter jogador na tua posição só vai fazer você crescer. Então isso é super saudável para todo mundo. Agora não tem nada de ruim nisso para ninguém. Eu acho que um vai puxando o outro e é assim que tem que acontecer mesmo. Eu acho que o que a gente precisava fazer era isso, é conseguir trazer jogadores que tenham sede de ser titular, assim como os que são titulares, que terminaram como titulares no ano passado e vão jogar aqueles que considerar que estão no melhor momento. Obrigado. Diniz, boa noite. Parabéns pela vitória, Amadeu, dos canais Na Torcida Vascaínos e canal Amadeu Vasco. O campo hoje estava bem adverso para a prática do futebol. E você, com o teu estilo de jogo, tem uma dificuldade. Os jogadores tiveram algumas dificuldades de controlar a bola, de sair saindo lá de trás, porque isso atrapalha realmente até no posicionamento dos seus atletas. E um jogador que eu senti, eu acho que ele estava muito ansioso, é um jogador de muita velocidade, que é o Marino. Então o Marino, toda a bola ali, ele jogava ali, ele queria de qualquer maneira partir para cima, que é o estilo de jogo dele. Essa ansiedade pode estar atrapalhando o Marino? E se você me permitir uma outra pergunta, sobre o Alan Saldívia, que fez uma partida muito justa, boa partida, que você falasse sobre o zagueiro do Vasco da Gama. Obrigado e parabéns pela vitória mais uma vez. Não, obrigado. Começar pelo Saldívia, eu já tinha falado para vocês desde o ano passado, eu tinha indicado o Saldívia já no Fluminense, lá atrás. E no ano passado a gente tentou trazê-lo também na janela do meio do ano, a gente não conseguiu, e ele chegou agora. Então é um jogador que eu tinha de fato uma expectativa muito positiva. Eu acompanhei muito o jogo do Saldívia pelo Colo-Colo, jogar contra, e jogos difíceis de Libertadores. E ele é um jogador muito forte no duelo, muito rápido, um jogador viril, é um jogador que tem um aspecto importante aqui para a nossa equipe, que é um jogador falante, que tem uma boa liderança. Eu espero e tenho uma expectativa muito positiva para o Saldívia aqui no Vasco, assim como eu tinha na contratação do Cuesta. Em relação ao Marino, eu acho que ele tem uma certa ansiedade, até pelo perfil dele, é um jogador muito elétrico, muito incisivo, um jogador que gosta muito dos enfrentamentos, e normal o que está acontecendo com ele. Eu também é outro jogador que eu acredito que é questão de tempo para ele se sentir mais bem acomodado e conseguir produzir aquilo que ele pode.